Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos falar aí um pouquinho sobre testes de performance, especificamente aí sobre uma ferramenta online que faz testes, testes, análises, meio que uma auditoria em cima de sistemas web, websites, beleza? Porque o que acontece muitas vezes? Quando a gente usa aí uma ferramenta, uma das mais conhecidas no mercado, JMeter, K6, o LoadView, enfim, essas ferramentas aí mais conhecidas, o que muitas vezes a gente acaba fazendo? A gente manda requisições para determinadas URLs, ok? E a gente coleta algumas métricas com base no tempo de a resposta. Eu utilizei tantos usuários com tal requisição para tal URL, ok? Eu estou chamando tal API, enfim. E com base nisso a gente acaba fazendo aí algumas conclusões, com base nas métricas, qual que é a performance daquilo, ok? Só que você já parou para pensar se, por exemplo, um site, a gente está falando de um website, um sistema web, a parte client, porque sempre tem um client e o server, na maior parte das vezes, quando a gente fala da parte client, né, você já se perguntou se o carregamento, por exemplo, dos textos daquele site, do layout, como é que o usuário consegue interagir nesse site, Como é que está a performance disso, ok? A maioria dessas ferramentas que eu comentei, elas não cuidam dessa parte, ok? Elas não se preocupam com isso. E eu diria que essa é uma parte tão importante quanto, ou até mais importante, porque de nada a gente adianta ter uma performance muito boa do lado do servidor, onde que normalmente essas ferramentas atuam, e a parte client não ser boa, ok? Então, para isso, a gente tem aí algumas ferramentas no mercado para fazer isso para a gente. Legal. A gente até poderia traduzir aí esse teste de performance do client como um user interface, um teste de performance do user interface. Legal, acho que até fica mais claro do que falar um teste de performance do cliente, ok? Então considere aí um teste de performance do user interface. Eu não vou entrar em detalhes aqui, essa diferença de fato, entrar em detalhes, os tipos de teste de performance e tal. Eu já tenho outros vídeos e eu prometo aí fazer mais vídeos no futuro, mas a ideia aqui é mostrar para vocês justamente essa ferramenta aqui, o GT Metrics, que ele justamente atua nessa parte do cliente, ok? Como, por exemplo, como comentei, carregamento de texto, layout, enfim, e várias outras coisas legais que a gente que eu vou estar mostrando para vocês aqui, beleza? Bom, o site, quando você entra no GT Metrics, vou entrar aqui novamente, ele já é bem intuitivo aqui, pede para entrar a URL que você vai estar analisando, ok, para testar seu website, e aí leva um tempinho, tá? Pode levar aí uns 2 a 4 minutos, por causa disso que eu já deixei aqui pronto para vocês, eu já havia feito antes no site do UOL, ok? E aqui a gente tem o resultado dessa análise, desse teste de performance. Legal? Importante comentar que o GT Metrics, ele na verdade é uma combinação aí, uma melhoria, vamos dizer assim, do Google Lighthouse. O Google Lighthouse é muito conhecido quando a gente fala em auditoria, testes, análise de websites. Inclusive eu também já fiz um vídeo aí sobre ele, então até vou deixar a descrição aqui. Só que o GT Metrics ele tem algumas coisas a mais, tem até aqui uns planos pagos, tal. Mas a ideia aqui é usar a versão free dele online mesmo, Vocês viram aí que é só entrar o URL, leva um tempinho e ele mostra aqui pra gente. Legal? Então, vamos à análise. O que a gente consegue ver aqui? Bom, primeira coisa aqui, a gente consegue ver a performance como um todo, ok? A gente consegue ver aqui Learn More, ok? Aí sim, ele explica várias coisas aqui sobre o performance score, como é que é calculado, ok? Tem várias coisas bem interessantes. Aqui, por exemplo, ele coloca o peso de cada um dos itens, 45 mais 40 mais 15 vai dar 100, Então, aqui
Putz, eu acho que eu saí, né? Será que ele volta para o meu resultado? Sim. Então, ele mostra como é que ele calcula esse performance, está em 53%. Realmente não é muito bom, ok? Por causa disso que até ele está colocado em vermelho aqui, beleza? Aqui da parte de estrutura também a gente consegue pesquisar mais sobre isso, ok? Como é que ele faz esse cálculo da estrutura, ok? Então tem várias coisas legais aqui para vocês aprenderem sobre testes de performance. Isso aqui realmente vale um vídeo de horas, né? Com certeza, sem dúvida mesmo, né? Para analisar cada um desses itens aqui, cada um das métricas aqui que ele usa de performance, ok? Que é o LCP, ó, Largest Content Element, ele explica o que que é, tal. A gente também consegue clicar aqui para pesquisar sobre, né, como é que ele calcula, né, como é que ele chegou nesse 1.1 segundos, ok? Esse TBT aqui, legal. Então, são várias métricas bem legais, só aqui nesse primeiro item, ok? E aqui, né, ele coloca de uma forma visual aqui numa timeline, né, os tempos de TTFB, o tempo de carregamento, o tempo para interagir, o tempo que a página carregou totalmente, ok? Então são várias métricas aí bem interessantes, legal. E aqui de novo, né, a gente tem uma explicação um pouquinho melhor aqui sobre esse Speed Visualization aqui, legal. E aqui, né, um dos pontos importantes também, ele mostra quais que são os meus possíveis principais problemas dentro do meu site, ok? Por exemplo, ó, evitar tasks, né, principais threads aí, tasks muito longas, evitar um tamanho excessivo do DOM, enfim, aqui tem várias coisas que a gente também pode analisar. E clicando sobre cada um desses caras de novo, ele vai direcionar para direcionar a gente. Pô, nesse caso eu acho que não direcionou. Ah, eu acho que aqui tá. Isso, exatamente. Aí aqui ele mostra justamente a lista, né, considerando a requisição que eu fiz para o wall, os tempos desse cara e a duração desse cara, né? Então, por que ele classificou esse item aqui como um médio para alto, por exemplo, né? Então, aqui a gente consegue analisar todas as chamadas que foram feitas, ok? Muito legal. Aqui, por exemplo, do DOM, do tamanho do DOM, aqui ele explica muitas coisas aqui, provavelmente. Se você não tem um conhecimento tão técnico, você não vai saber resolver. E mesmo porque, né, essas coisas aqui, isso aqui vai ser para o desenvolvedor resolver. Então, qual que é o nosso papel aqui? É analisar, né, entender se faz sentido naquele contexto e aí reportar. Né? Esse é o trabalho aí do QA, né? E entender realmente, questionar e reportar aquele erro que foi levantado aqui pelo GTmetrix. Legal? Então aqui tem mais alguns itens, ó, reduzir tempo de execução do JavaScript, enfim, várias coisas bem legais. Ó, tamanho total da página, total de requests da página, legal. E aqui a gente consegue também ver alguns detalhamentos. E aqui também, isso aqui só no resumo, né? Aí a gente consegue ver aqui específicas coisas de performance. Por exemplo aqui, ó, e de novo, muito legal, né? Ele dá esse tempo aqui de 15,48 milissegundos, mas tá, o que que é esse First Contentful Paint? Então aqui ele mostra, a gente consegue aqui Learn More, e ele vai direcionar a gente exatamente explicando o que que é esse cara, ok? Como eu falei, é bastante conteúdo mesmo, é bastante conteúdo que vale a pena dar uma olhada se vocês querem se especializar nesse tipo de teste, porque realmente é uma coisa que não é muita gente que é especializada nisso e conhece isso. Então aqui, minha principal missão desse vídeo é justamente mostrar para vocês que existe, que é importante, que é bastante importante na verdade, esse tipo de teste, e também incentivar aí para vocês pesquisarem sobre isso, como é que funciona cada uma dessas métricas, enfim, ok? Por exemplo, isso aqui eu sei que é uma métrica bem importante, que eu já havia estudado em um outro momento, né? E a gente está vendo aqui
aqui está um tempo bem alto, 7.3, né? E aqui, se a gente clicar, olha só, uma boa experiência de usuário é 2.5 ou menos. Então, 7.3 é aí, né, praticamente 3 vezes o tempo mínimo ideal, ok? Então, e de novo, né, a gente consegue vir aqui e a gente consegue ver mais detalhes sobre, né, o que é esse cara aqui. E, pô, é bem interessante. Realmente, para quem gosta desse assunto, isso aqui é uma mina de ouro, na verdade, porque tem várias coisas bem legais. Ó, toda a questão dos tempos de browser, ó, tempo de duração do redirect, time to first byte, ali do DOM, duração da conexão. Meu, é muita coisa muito legal, beleza? E aqui também do structure, que a gente já viu, né, os principais aí, que ele estava com um problema que ele lista todos os caras aqui mesmo com potencial baixo, né, de possíveis problemas. Waterfall, que ele tem uma visualização parecida, se eu não me engano, com ferramenta de desenvolvedor, né, do próprio Chrome, que a gente consegue ver o tempo aí, o tamanho, o tempo das requisições para cada um dos caras aqui. De novo, né, isso aqui requer um conhecimento técnico relativamente um pouco mais avançado já, ok? Então, a gente consegue filtrar aqui por HTML, CSS, JavaScript, beleza? Então, muito legal. Aqui tem a questão dos vídeos e o histórico aí também do que a gente acabou executando. Legal. Pô, então seria isso. Espero que tenham curtido aí. Provavelmente vocês não conheciam esse cara aqui, porque é uma das principais ferramentas aí, como eu falei, é integrado ao Google Lighthouse, que aí sim ele é já mais conhecido pela maioria das pessoas, né? Só que o GTmetrix, ele aí tem uns itens adicionais bem interessantes de visualização, de análise dele mesmo, beleza? Então, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, se inscrevam no canal e até a próxima.